Você teve envolvido, inclusive, que eu achei muito foda, você foi diretamente na espinha dorsal deles quando eles foram querer fazer a disputa de narrativa a respeito da Maria da Penha. Exato. Aliás, aquilo... Nossa, aquilo assim, ali foi... então, isso daí é um negócio que pega no meu fígado, porque a gente entende que eles são um lixo. Sim. Mas querer revisar a história da Maria da Penha, que tipo de interesse isso atende, sabe? Um documentário onde eles patrocinaram outros influenciadores pra divulgar esse documentário, cara. Eu fico pensando, tá, que tipo de interesse é pra poder bater na mina? Tipo, qual é que é? Por que alguém... Você tá querendo, né? Mudar toda a perspectiva da história do que já foi provado, aconteceu, pra lei poder surgir. Por que você acha que isso acontece? Nossa, eu tenho a resposta total pra você, porque antes desse documentário vir, eu já acompanhava grupos masculinistas, né? Eu já acompanhava os Red Pill, os MGTOW, os Incel e principalmente os Shanner, que tem os seus chans, né? Os chans, os fóruns anônimos. E nesses chans, eles já debatiam sobre, pô, eu tô sofrendo tanto com a medida protetiva da minha ex-mulher. Eu não tô podendo chegar perto do meu filho por causa da medida protetiva. Ai, porque a Maria da Penha me ferrou com essa lei. Ai, meu... E nesses grupos masculinistas se reúnem muitos homens que têm processo de Maria da Penha. Tanto que um dos entrevistados desse documentário é um cara que ele tem medida protetiva da ex-mulher. E ele comprou a narrativa do Marco Antônio, se juntou ao Marco Antônio para ver se ele consegue abolir a lei. Ele vai em podcasts e ele fala, eu quero acabar com a Maria da Penha. Eu quero acabar com a lei. Porque senão eu não consigo chegar perto das minhas filhas, sabe? Caramba. Então, onde que surge antes esse documentário, antes de ir pra produtora de narrativa? Surge primeiro em grupos masculinistas, que estavam achando um problema existir a Lei Maria da Penha, estavam achando problemático eles terem medida protetiva, não poder chegar perto da mulher, não poder chegar perto dos filhos. E o que eles pensaram? Será que se a gente ferrar com a imagem da Maria da Penha, a gente consegue acabar com a lei? Ou pelo menos mudar o nome da lei? Ou acabar com as tipificações? Porque se a Maria da Penha não sofreu de verdade o que ela disse que sofreu, então a lei é uma farsa. Eles vão ter que mudar. Olha a ótica desses caras. Meu Deus. Começa aí, tá? A partir daí, eles têm contato com deputados. Quem foi o primeiro deputado a falar sobre o Marco Antônio? GC Lopes, em Santa Catarina, do PL. Fui atrás pra ver também o cara metido com um monte de masculinista também, deputado. Deputado estadual, que palco que a gente tem, novamente. Um deputado estadual levando o Marco Antônio pra dentro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina pra ouvir a versão da história do Marco Antônio. Daí depois começa o contato com a Brasil Paralelo. Agora chegou o momento da gente começar a disputar narrativa. O que é essa disputa de narrativas que eles fazem no documentário? Eu até tenho essa análise no meu canal, eu tenho 11 horas de live. Meu Deus! 11 horas de live, desmentindo o documentário, trazendo toda a estratégia de marketing, de divulgação do documentário, quanto que eles gastaram para comprar a palavra Maria da Penha, Marco Antônio, Lei Maria da Penha, violência doméstica, para quando as pessoas pesquisassem, encontrassem o documentário deles. Mano, mas esses caras são muito filha da puta, né? Porque eles compram tudo que te pesquisa, mano, pra jogar você pro documentário. Eles têm bala pra olhar aí. Eles manjam de estratégia, Lud. Eles manjam de estratégia mesmo, porque o principal guru deles lá no comecinho se chama Ícaro de Carvalho, o cara que fundou o Novo Mercado. O cara que realmente entende de marketing digital. Que esses tempos estava falando que o Luigi também manja. Porque o Luigi tá também entrando nessa disputa e ele tá trazendo a esquerda pra entender que precisa entender de estratégias de conteúdo, que precisa entender de redes sociais, sabe? Inclusive formando creators foda pra caralho. Mas, enfim, é importante pra caramba essa disputa porque eles já têm a disputa do lado deles. Eles já perceberam que eles precisam pautar isso, sabe? E o que acontece no documentário da Maria da Penha? A disputa é da narrativa do Marco Antônio com a da Maria da Penha. Até então, todo mundo acreditava na versão da Maria da Penha porque isso foi comprovado em júri. Perícia, balística, testemunhas, vizinhos, tudo. Foi extremamente comprovado nos autos do processo. Tanto que nessas lives que eu fiz, eu mostro o processo. Eu recebi o processo pra estudar, sabe? E eu mostro, eu comparo. Olha só, esse daqui foi a declaração que o Marco Antônio deu no processo. E olha a declaração que ele deu no documentário. Totalmente diferente, sabe? O cara não manteve nem a declaração que ele fez. Entende? E como que essa disputa foi feita no documentário? A Maria da Penha tem a história dela contada em 15 minutos. Logo no início. O restante do documentário inteiro é dele. É dele. Sabia. É a versão dele. E não só a versão dele. É a versão dele misturando pessoas que são supostas autoridades. O psicanalista lá, o Ricardo Ventura, que é o detector de mentiras humano, dizendo que a Maria da Penha mentiu. É o Otacílio, que é um advogado, que não era nem um advogado da época,
Então, o Marco Antônio não chamou nem os advogados que defenderam ele na Aham. época, chamou outro Outro. advogado, mais o cara masculinista de grupo Red Pill, que tem a medida protetiva da ex-mulher, e uma antifeminista. Aham. Nossa. Então, nós temos aí 4 supostas autoridades para fortalecer a narrativa do Marco Antônio. Sim. Quando a pessoa termina aquele documentário, os 15 minutos que ela escutou da história da Maria da Penha, já foi todo Já questionado durante o documentário inteiro. E não só questionado, eles botam 2 pessoas para apresentar o documentário, um suposto detetive e um leigo, que é como eles apresentam a investigação paralela. O leigo é o cara que faz o papel da audiência leiga. Que Nossa. vai criar os questionamentos do tipo, pô, mas por que as faxineiras então limparam todo o sangue antes da polícia chegar? Ele pergunta pro detetive, e daí o detetive traz a resposta. Pra audiência que ia se questionar disso, já tem a resposta. ali. Quando a pessoa termina o documentário, ela termina tendo dó do Marco Antônio. Gente, o Marco Antônio chora no documentário. Nossa, Tem mano. uma sonoplastia, tem música triste, tem música de Sim. piano, tem todo um negócio que você fala, caralho, que documentáriozão. E qual documentário desse que a gente tem da Maria da Penha? Não tem, né? Não tem, cara. Se você entra no YouTube, você procura um documentário exatamente desse formatinho que eles fizeram da Maria da Penha, não tem. O governo já deveria ter feito, já deveria ter gasto pra fazer, porque a lei foi aprovada durante o governo Lula. Já deveria ter feito, mas não fizeram. Então quem disputou a narrativa foram eles. Se Cara, você- e esse documentário seria importante até pra conscientização do porquê Exatamente. existe a lei, né, mano? Exatamente. E daí você entra num questionamento, né? O que acontece depois desse documentário? A Maria da Penha agora tá precisando de ajuda do Estado porque ela tá recebendo ameaça de morte. No Instituto Maria da Penha, eles tiveram que fechar os comentários porque chamam ela de mentirosa. Nas coisas que fala de Maria da Penha, quando eu falo de algum vídeo, quando eu vejo as páginas de outras feministas ou qualquer mulher que não seja feminista falando da Maria da Penha, comentário: Maria da Penha é mentirosa, Maria da Penha mentiu, a Maria da Penha tem que acabar com essa lei, tem que mudar o nome da lei. Eles conseguiram manipular a narrativa que já estava sólida, ó, Há muito tempo. anos. E isso tudo com um bom documentário bem produzido. Por isso que eu venho por essa área da comunicação, que a maioria dos nossos camaradas são da história, são da sociologia, da antropologia. Eu já venho por essa perspectiva da comunicação, da publicidade, para analisar as estratégias mesmo. Como que eles manipulam as redes, como que eles compram palavras-chave, como que eles usam ranqueamento de palavras do Google a favor deles, como que eles usam blog ainda em 2024. Porque eles sabem que é importante. Porque quem ensinou isso a eles foi o Ícaro de Carvalho lá atrás, mano. Sabe? Com o próprio Olavo de Carvalho. Juntou Ícaro de Carvalho com o Olavo de Carvalho, o guru da parte do anti-intelectual, com o cara do marketing. Juntou aquilo com a galerinha do dinheiro da Brasil Paralelo. Já era. Nasceu a narrativa, a produtora de narrativas. Então, tudo que vocês verem que a gente já pautou algum momento de história, de sociologia, eles estão pautando o outro lado da história, o que ninguém te contou, o que seu professor de história não te contou. E é muito importante que eles fazem isso, porque a pessoa sempre vai se sentir enganada. Nossa, eu fui enganada pelo meu professor de história, ninguém me contou essa versão. Sabe por que ninguém te contou essa versão? Porque ela é falsa. Sim. Ela é conspiratória, ela é mentirosa, ela é forjada. Tipo, não tem nada que baseie aquela versão da história, sabe? Mas eles usam muito dessa ignorância das pessoas sobre a história no geral, a sociologia, para trazer o outro lado. Então essas pessoas acabam entrando nessa lavagem cerebral, não tem senso crítico para questionar aquilo. E é o nosso papel mesmo, assim como eu fiz no documentário, de trazer esse questionamento. Então por isso que eu dividi a análise em 3 lives, uma só analisando a estratégia, quais palavras-chave eles compraram, quanto que eles gastaram, quais foram os influenciadores que eles entraram em contato pra divulgar. Eles entraram em contato com gente do true crime, mano. Com influenciadores que não tem nada a ver com política, sabe? Pra falar, ó, você tem como falar no meu documentário? Da pessoa ia lá fazer o vídeo, eu entrava no gerenciador de anúncio deles, mais de 100 anúncios, mano, gastando milhares de reais pra divulgar o É o documentário. público que eles querem alcançar ali Eles também. querem alcançar, comprando a palavra-chave, entrando, postando nas redes deles, fazendo anúncios nos mais diversos formatos, sabe? Então é importante a esquerda ter esse entendimento que a gente não tem palco pra dar. Eles têm um Exato. palco enorme, eles pagam muito por esse palco. Eles estão construindo o palco, tá ligado? Tipo, literalmente, cara. Pois é. Há anos, se solidificando esse palco há anos. Se você for pensar que o Olavo de Carvalho pauta a guerra cultural desde os anos 2000, há quanto tempo que a gente tá disputando narrativa? Pouco tempo. Exato.